A gente foi recebido pela procuradora e fez uma ata, simples aqui, mas fez uma ata para ficar documentada as coisas. Dessa reunião participou não somente dirigentes da CNTV, eu, Diana, Márcio e Moisés, mas também participou o companheiro da comissão eleitos na Assembleia e que na reunião passada tanto a FITV como os patrões não quiseram FITV, não quis deixar que entrasse, mas com a gente entra, com a gente participa, o companheiro Paulo Henrique, Douglas e João Alves. Olha a diferença, na passada os caras não deixaram os meninos subir, os trabalhadores, né? Já teve um salto E, óbvio, para vocês que não conseguiram subir, que não puderam subir, a gente entende dar satisfação. Inicialmente, dizendo que fomos informados aqui que o sindicato patronal foi convocado, mas não apareceu. E também fomos informados aqui que a FITV também foi convocada e não apareceu. Não cabe a gente aqui agora fazer maiores considerações ou comentários a mais que isso, porque ou não porque, o problema é de cada um. Eu sei que nós, convocados, estivemos aqui e diga-se de passagem, foi fundamental a presença de todo mundo aqui na sexta-feira, mesmo tendo sido adiada a reunião da sexta-feira. Porque na sexta-feira, quando nós, como funcionário, nos deu atenção aqui, nós pedimos duas coisas aqui na sexta-feira. Uma é que queríamos uma cópia do documento do sindicato patronal para saber as razões. Outra, que queríamos, de qualquer forma, mesmo adiada a reunião, queríamos a audiência, queríamos conversar com a procuradora. A procuradora, ele tentou contato, mas a procuradora não veio aqui, mas logo na parte da tarde, mas ela soube da movimentação que teve aqui, da presença de vocês aqui, e logo na parte da tarde ela convidou o doutor Inocêncio para vir aqui e perguntou se aceitaria uma reunião logo hoje na terça-feira. Nós dissemos que, se fosse o caso, até na sexta-feira mesmo nós tapávamos, mas na terça hoje estava de bom tamanho, porque era o tempo, inclusive, da gente compartilhar com vocês. Portanto, é aquilo que a gente já disse outras vezes. Mas houve um adiamento da reunião e um adiamento meio esquisito, porque teve gente, os patrões protocolaram o documento aqui na quinta-feira, às 3h30 da tarde, nós temos cópia do protocolo às 3h30 da tarde, mas já tinha gente dizendo de manhã que a gente que se diz trabalhador, né? Que a audiência já estava adiada, ou seja, o patrão já tinha mandado seus capachos avisar o adiamento da reunião. E a nossa presença aqui, ou seja, ao invés da gente dizer nas redes sociais que não viesse, a gente fez o contrário. Porque lá que a gente resolve, lá que a gente conversa, lá que a gente discute, lá que a gente demonstra a nossa insistência no encaminhamento das coisas. Dessa reunião aqui hoje, portanto, o diálogo com a procuradora, eu diria que foi um diálogo assim, muito positivo. Ela disse do interesse dela, a doutora Jane Araújo, ela disse do interesse dela em ajudar, em conduzir o processo de negociação e continuar o processo de negociação. Fez questão de ler a ata da Assembleia que nós fizemos para comparar aquilo que os patrões disseram no documento, porque o patrão disse no documento que nós convocamos a Assembleia induzindo o trabalhador ao erro, né? Induzindo o trabalhador ao erro. Veja só, como se ninguém pensasse aqui, como se vocês pegassem um documento desse e não soubessem ler, fosse um monte de analfabeto. Segundo, que eles vieram para cá na outra negociação e eles foram ameaçados de agressão porque eles não têm segurança, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou seja, também uma outra mentira safada, tá certo? Porque teve Polícia Federal aqui, teve Polícia Militar e não houve nenhum registro, ninguém tocou em ninguém e nem tampouco nós podemos fazer isso porque nós não podemos ultrapassar o limite da lei, até porque se a gente ultrapassar o limite da lei, todo mundo sabe o que acontece com a gente. Então, ela fez questão de ler toda a ata da Assembleia que nós fizemos, colocando qual foi a posição da categoria
de não aceitar a proposta do sindicato patronal, de não aceitar o acordo do interior e a nossa contraproposta. E ela fez questão de anotar e até de pedir mais subsídio, está aqui escrito que a gente vai mandar mais subsídio, cópia da convenção coletiva de alguns estados dizendo do valor da alimentação, cópia da convenção coletiva dizendo também das cláusulas de continuidade do vigilante que quando a empresa perde o posto, e assim sucessivamente. Ela vai com essas informações na mão, chamar os patrões para uma conversa também separada dos patrões com ela, até para ela sentir se os caras realmente querem fazer as coisas sérias ou não tem nenhuma seriedade. E logo depois, aí ela disse que vai convocar uma outra reunião, ou isoladamente com a gente, né, ou conjunta com os patrões, tá certo? A nossa resposta para ela de uma linguagem assim mais comum que a gente sempre fala: da forma que tocar, a gente dança, tá certo? Se é para reunir com ela, se é para reunir com os patrões, ela que está conduzindo o processo de negociação. Portanto, ela deve ter a liberdade, e nós fizemos questão de consignar aqui o agradecimento nosso com relação a essa presteza do Ministério Público de ter, mesmo com aquele problema do adiamento da sexta-feira, ter marcado a reunião logo para 3 dias depois, e isso a gente tem de reconhecer quando o Ministério Público, quando tem pessoas no Ministério Público que está aberta, acessível às demandas dos trabalhadores. Nós não deixamos, inclusive, de registrar, porque uma coisa é a negociação salarial, a alimentação, outra coisa é tentar convencer não, esclarecer para uma autoridade importante como essa daqui do Ministério Público quais são as reais condições nossas. Então, as condições dos vigilantes dos postos de serviço com colete vencido, com arma sem manutenção, com munição que não presta, com jornada com dobras e outras coisas mais ilegais, tá certo? Sem banco para sentar, sem local para comer. E ela disse que essas questões ela vai esperar que a gente possa trazer aqui para o Ministério Público, ela vai nos ajudar a conduzir essa coisa. Porque uma coisa é a gente falar, como a gente sempre brinca. A coisa é chegar aqui, eu brinquei a semana passada, ver o colega ali, bonito, bem arrumado, etc., e achar que está tudo maravilhoso. Outra coisa é às vezes a gente ir lá pro porão e ver a vida real, ou na hora que abre um colete, ou na hora que vê a arma, ou na hora que vê a munição, vê que não é essa socada pintura. Nós não podemos nem falar muito isso publicamente, porque se bandido souber dessas histórias, tá certo? A gente fica numa situação complicada, é pra ser para ele, mas nós fizemos questão de sensibilizar dessa forma. Então a ata está aqui, ficou cópia com os companheiros da comissão, com o Márcio, que vai, como sempre, colocar isso na rede social, porque o que o patrão está tentando dizer é que a gente muda, ou que a gente modifica o que está escrito aqui. E as pessoas sabem muito bem o que está escrito, e quando a gente fez na Assembleia, a gente fez questão de ler a ata. Portanto, ninguém é aqui analfabeto, tá certo, para não traduzir o que está lido. Está dizendo aqui, só para a parte foi dito: iniciada a audiência foram ratificados pelos presidentes os termos da ata da Assembleia, já juntado aos autos. Foi dito pela Procuradora que pretende convocar a audiência com o Sindesp, com pedido de continuidade das negociações. Ficou acordado que será enviada cópia das convenções coletivas que conceptual do que pode servir de parâmetro positivo à classe trabalhadora. E o senhor José Boaventura, presidente da CNB, solicita consignar na ata agradecimento pela presteza do MPT em mediar a negociação. Nada mais havendo, foi declarado encerrado às 11h14, o presente termo assinado por ela e por todos que estavam, pelo representante da Confederação, que estavam presentes lá, mas tem fotografia dos colegas Paulo, do colega Douglas, que estavam na mesa de negociação, que também vai para as redes sociais isso aqui, para que todo mundo compartilhe dessas informações. Então é isso. Nossa união, porque a nossa união é a união da categoria na busca de melhores condições de trabalho e salariais, é que a gente vai construir uma vida melhor. Então é fundamental que a gente volte, divulgue para todos os companheiros esse processo de negociação que continua correndo aqui, apesar daqueles que diz vigilante, mas que na verdade são muito mais recadista do patrão do que verdadeiramente defensor da categoria. Então que a gente mantenha o nosso nível de mobilização para a gente sair vitorioso dessa batalha, tá bom, gente? Eu quero só, antes
Assembleia permanente, a gente disse para a procuradora, se na hora que ela fizer, que ela responder para a gente qualquer contraproposta ou qualquer coisa para solucionar o problema, nós temos condições de fazer assembleia em poucos dias, né? 2, 3, 4 dias, o tempo suficiente, exatamente, para deixar claro, tá certo, que não vai ser problema nosso, né, no sentido de sair uma contraproposta aqui e a gente não responder, não chamar a categoria. E mais, e isso é bom também que fique consignado, que qualquer resposta, qualquer contraproposta não vai ser aqui acordado ou assinado por debaixo do pano sem ouvir vocês na Assembleia. As Assembleias é sagrado pra gente. E quanto mais Assembleia, se tiver sempre, se for mais de 400 que teve na primeira, mais de 200 que teve na outra, melhor ainda, porque é a vontade das pessoas que tem que prevalecer. Não a vontade do Boaventura, a vontade de Inocência, a vontade de Viagem e meu discípulo. Tá certo? Diga, Vandana.